Olá, boa noite. O Rede TV News já está no ar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Um avião de pequeno porte bateu em um prédio em Belo Horizonte. O piloto e o copiloto morreram nesse acidente. As imagens foram transmitidas ao vivo. 3 pessoas estão internadas em estado grave. E você vai ver também. O dia seguinte de um fim de semana com muita chuva no Nordeste. Mais de 12 mil pessoas ficaram desabrigadas em Pernambuco e na Paraíba. 8 pessoas morreram. O governo oficializa o Desenrola 2.0, um pacote de medidas para tirar do sufoco famílias endividadas. Segundo o Serasa, o Brasil tem 83 milhões de pessoas no vermelho. Presidente Lula vai se encontrar com Donald Trump. A reunião, agendada para quinta-feira, terá na pauta assuntos como economia e segurança. Bomba! E Lady Mihaly sai em defesa da Virgínia Fonseca em polêmica envolvendo Luana Piovani. Você viu essa? Com exclusividade, o novo projeto dele, de Gustavo Lima, ele faz uma reflexão sobre a sua trajetória. Em primeira mão, tá? Ana Paula Renault se mete em confusão em show da Shakira. A gente vai te mostrar tudo isso. É hoje, a partir das 9h40 da noite, aqui na Rede TV. Estamos de volta aqui com o Rede TV News para falar sobre esse acidente aéreo que aconteceu hoje em Belo Horizonte. E as imagens são muito impressionantes. O repórter Rodrigo Cabral está lá em BH, tem mais informações a respeito da queda desse avião bimotor, um avião de pequeno porte que bateu em um prédio. 2 pessoas, infelizmente, morreram. Nós temos as informações ao vivo. Olá, Cabral, boa noite. Boa noite, Fabiola. Boa noite a todos que acompanham o Rede TV News. Nós estamos em frente ao local do acidente. Os destroços do avião ainda estão aqui. A aeronave havia decolado inicialmente da cidade de Teófilo Otoni, no interior de Minas, e fez uma parada aqui em Belo Horizonte para desembarque de uma passageira. Às 12h16, o bimotor decolou do aeroporto da Pampulha e logo depois o comandante declarou emergência, informou à torre de controle que a aeronave estava com dificuldade para ganhar altitude. O piloto ainda tentou uma manobra, mas bateu na lateral de um prédio residencial aqui atrás, de 3 andares, caiu na área de estacionamento de um supermercado ao lado. 2 pessoas morreram na hora, entre elas o piloto. Outras 3 foram encaminhadas com fraturas para o Hospital João 23 e há pouco familiares confirmaram a morte de mais um ocupante da aeronave, familiares que estão na frente do hospital. Portanto, 3 mortes confirmadas na queda deste avião. A estrutura do prédio não foi comprometida, apesar do estrago na lateral. Os moradores foram retirados por segurança, não poderão passar a noite aqui, mas a estrutura da construção não ficou comprometida. Esse avião tinha como destino final o Campo de Marte, na cidade de São Paulo. Veja na reportagem. Essas imagens mostram o momento em que o avião perde altitude e logo depois bate na lateral de um prédio residencial de 3 andares e 9 apartamentos. Este flagrante registrou a queda por outro ângulo. Os destroços da aeronave caíram sobre a área de estacionamento de um supermercado ao lado. 5 pessoas estavam a bordo. Morreram no local o piloto Wellington Oliveira Pereira, de 34 anos, e o empresário Fernando Moreira Souto, de 36 anos, filho do prefeito da cidade mineira de Jequitinhonha. Ele havia comprado a aeronave recentemente. Outros 3 passageiros foram encaminhados para o Hospital João 23. Entre eles, Arthur Bergagnoli, de 25 anos, que foi arremessado e caiu nas escadas do prédio. Ele foi socorrido consciente. Agradece estar vivo, amigo. Essas vítimas estavam conscientes, porém com múltiplas fraturas. E no interior do prédio, a gente está com uma preocupação que tem algumas vítimas idosas, são 3 apartamentos no andar, e essas pessoas estão com dificuldade de acessar, porque a parte da frente, né, dessa aeronave está dentro do prédio, em frente à residência deles. Valdete mora no prédio e ficou presa no apartamento. Me segurou, colocaram uma escada e eu desci pela escada e 3 me seguraram lá embaixo. Acabou lá, não tem mais escada, acabou tudo, só tem motor de avião, peça de avião. A Natália mora no 2º andar, mas estava no trabalho na hora do acidente. Pegou a janela ali do meu apartamento, mas
É só o susto, né, assim, mas situação muito triste pelo pessoal também que faleceu do avião, muito delicado o momento. A aeronave saiu de Teófilo Otoni, no interior de Minas, e fez uma parada no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, para desembarque de uma passageira, filha de um dos ocupantes. Às 12 horas e 16 minutos, o bimotor decolou com destino ao Campo de Marte, em São Paulo. A queda ocorreu 5 minutos depois. Logo após a decolagem, o comandante informou à torre de controle que a aeronave não conseguia ganhar altitude. A orientação foi para que ele retornasse ao aeroporto. Na última comunicação, o piloto disse que tentaria ganhar altura novamente. O avião é um modelo Embraer com 47 anos de fabricação. Segundo a Força Aérea Brasileira, a aeronave passou pela revisão anual no começo do mês passado e teve o certificado renovado até 2027. O prédio atingido foi totalmente evacuado após o acidente. A Defesa Civil informou que não houve danos estruturais na construção. Quando eu olhei já tinha fumaça, tinha um barulhão aqui, já era o avião que tinha acabado de bater. E aí eu fiquei assim já agradecendo a Deus por eu não estar aqui de baixo, porque eu estava descendo a rua. A polícia de São Paulo apreendeu o 5º suspeito de participar do estupro coletivo de 2 garotos em São Paulo. Ele estava foragido desde quando o crime aconteceu, que foi no dia 21, e que ganhou repercussão pelas redes sociais. Os criminosos gravaram o crime. Os agentes procuram também quem divulgou esses vídeos na internet. O investigado de 15 anos entrou pela porta dos fundos. Esta mulher teve acesso aos vídeos do abuso e procurou a polícia para denunciar a violência. O conteúdo, assim, é revoltante. São cenas fortíssimas. Quem teve o desprazer de ver, assim, eles judiam muito daquelas 2 crianças, do de 7 ou de 10. Eles revezam. Tem hora que 3 deles seguram os meninos, aí um fica gravando, aí tem hora que o outro vem e reveza ou pega o celular. Aí o outro vai e grava, ficam tirando sarro da cara das crianças e as crianças chorando. Ele foi o último envolvido a ser localizado pela polícia. Outros 3 adolescentes já tinham sido apreendidos, 2 aqui na capital paulista e outro em Jundiaí, no interior de São Paulo. No sábado, o único maior de idade foragido foi encontrado na Bahia. Alessandro Martins dos Santos foi preso na cidade de Brejões, a 470 quilômetros de Salvador. Para a polícia, foi ele quem incentivou a gravação do crime. Um dos adolescentes falou que inicialmente era uma brincadeira que acabou escalando, mas a iniciativa de gravar os vídeos foi do maior. Foi ele quem começou, segundo eles, as brincadeiras, e ele começou a gravar no próprio celular, depois ele pediu para que o outro menor gravasse. As vítimas, um menino de 7 e um de 10, conheciam os autores do crime. As crianças brincavam em um parquinho no dia 21, feriado de Tiradentes, em São Miguel Paulista, onde moram, quando foram atraídas pelos criminosos para empinar pipa. Agora, os 5 envolvidos vão responder por estupro de vulnerável, divulgação de imagem de menor de idade e corrupção de menores de idade. Cometeu o crime, né? Eles querem ainda se promover na internet, querendo ganhar destaque aqui da maldade que eles fizeram. Né? Vamos ao Nordeste. A chuva dos últimos dias no Nordeste deixou mais de 12 mil pessoas desabrigadas em Pernambuco e também no estado da Paraíba. Foram registradas 8 mortes e muitos estragos nos 2 estados. O sol voltou a aparecer em Pernambuco, mas o cenário ainda é de destruição. Ruas cobertas de lama e muita sujeira espalhada. No bairro de Cajueiro, na zona norte do Recife, a lama invadiu as casas. Dona Kelly encontrou o sofá virado, a geladeira no chão e os colchões encharcados. Perdi tudo, né? A mesa quebrou, perdi tudo. E estamos aí. Não sei nem por onde vou começar. O rio Beberibe, que passa atrás da rua, transbordou mais uma vez. A última cheia foi essa aí, 1/5 de 2026. E essa daqui é de 2025. Mas todas duas me cobram. As últimas chuvas deixaram mais de 9.500 pessoas desalojadas ou desabrigadas. Mais de 800 resgates foram feitos pelo Corpo de Bombeiros em áreas de risco. Só aqui nesta comunidade, 22 pessoas ficaram ilhadas e precisaram ser resgatadas pelos bombeiros. Agora, com a diminuição das chuvas, essas famílias começaram a deixar os abrigos e estão voltando para casa.
As chuvas deixaram 6 pessoas mortas em Pernambuco. No bairro de Dois Unidos, no Recife, uma mulher de 24 anos e os 2 filhos dela, de 1 ano e 6 meses e 6 anos, morreram soterrados após o deslizamento de uma barreira. No Alto da Bondade, em Olinda, outra barreira cedeu e matou mãe e filho de 20 anos e um bebê de 6 meses. Em São Lourenço da Mata, um homem morreu depois de ser arrastado pela correnteza. Rios transbordaram. Em Goiânia, choveu mais de 200 milímetros. O temporal atingiu a região metropolitana, o Agreste e a Zona da Mata. A cidade de Timbaúba foi a primeira a decretar situação de emergência. Em seguida, o governo de Pernambuco decretou situação de emergência em 27 municípios. Os decretos permitem agilizar ações de socorro e facilitam o acesso a recursos do governo federal. Com a trégua das chuvas, o desafio agora é outro: limpar, reconstruir e tentar retomar a rotina. Está sendo muito difícil, vou ter que recomeçar do zero, jogar tudo fora, lavar. O ex-presidente Jair Bolsonaro teve alta hoje do hospital, onde se recuperava de uma cirurgia na última sexta-feira. Bolsonaro corrigiu uma lesão no ombro direito. Segundo os médicos, o ex-presidente se recupera bem e já deu início à fisioterapia. Ele usará um catéter para aplicação de analgésico durante 5 dias. Depois ficará de tipóia por 6 semanas. A previsão é de que a recuperação total do ex-presidente leve entre 6 e 9 meses. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, fez um apelo para que a população defenda a urna eletrônica. Durante a comemoração dos 30 anos do voto eletrônico, Carmen Lúcia lembrou que o sistema foi implantado em 1996 para acabar com as fraudes e permitir uma eleição mais rápida e segura. A urna é sua, é do Brasil e são vocês que têm que defendê-la. Porque é a defesa da democracia feita por todos nós, todos os dias, para que sempre nós tenhamos um voto que represente o que nós queremos e que o Brasil seja cada vez mais o que cada um e todos nós queremos. Nos Estados Unidos, a Casa Branca entrou em estado de alerta após agentes balearem uma pessoa armada nas proximidades do complexo presidencial. De acordo com o serviço secreto, a área no entorno da Casa Branca foi isolada por motivo de segurança e os repórteres foram orientados a entrar na sala de imprensa. Apesar do incidente, a agenda do presidente Trump foi mantida. Ele participa de uma reunião com representantes de pequenos negócios. As forças de segurança estão em alerta nos últimos dias na capital dos Estados Unidos, após o tiroteio que aconteceu no jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca no final do mês passado. O atirador foi preso naquela ocasião. A tensão no Estreito de Hormuz voltou a crescer nesta segunda-feira. Irã e Estados Unidos trocam novas acusações sobre os ataques e movimentos militares em meio a um cessar-fogo cada vez mais frágil. O Irã afirmou que fez disparos de alerta e impediu a entrada de navios de guerra dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz. Washington nega essa versão. O exército americano diz que conseguiu escoltar navios comerciais e que destruiu embarcações iranianas que ameaçavam o tráfego na região. Por sua vez, Teherã nega que tenha perdido barcos ou que os navios tenham sido escoltados com sucesso. Um almirante americano afirmou que o Irã atacou navios militares e comerciais na região. Trump diz que embarcações de outros países, como um cargueiro sul-coreano, também foram atingidas. A escalada acontece um dia depois de o presidente Donald Trump anunciar que os Estados Unidos passariam a escoltar navios pelo Estreito de Hormuz. A operação, chamada de Projeto Liberdade, começou nesta segunda-feira com a primeira escolta de navios comerciais. Segundo os Estados Unidos, a missão envolve navios de guerra, mais de 100 aeronaves e cerca de 15 mil militares. E enquanto a guerra se intensifica no exterior, a pressão cresce dentro dos Estados Unidos. Uma pesquisa recente da ABC News mostra que a desaprovação de Trump chegou a 62%, com críticas à condição da guerra, ao custo de vida e à inflação. Segundo o levantamento, 2 em cada 3 americanos desaprovam a forma como o presidente tem lidado com o conflito contra o Irã.
Diante desse fogo cruzado, perdendo apoio interno e diante da resistência iraniana, que não estava prevista na estratégia pelo alto escalão do governo americano, o presidente dos Estados Unidos faz ameaças e Teherã dobra a aposta. O Irã afirma que tem controle sobre partes do estreito e divulgou um mapa com áreas que diz estarem sob domínio de suas forças armadas. Autoridades iranianas alertaram que qualquer navio ou força militar que entre na região sem autorização pode ser alvo de ataques. Também nesta segunda-feira, os Emirados Árabes afirmaram que interceptaram mísseis e drones iranianos, enquanto Omã relatou que um ataque atingiu um prédio residencial no norte do país. Mesmo em meio à escalada, os dois países tentam negociar. O Irã enviou uma nova proposta de acordo, mas Trump diz que não está satisfeito com o texto e que o país pode não chegar a conseguir um acordo. Teherã diz que os pedidos americanos não fazem sentido e que isso complica o fim da guerra. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos aumentam a pressão econômica. O governo anunciou novas sanções contra empresas e navios acusados de ajudar o Irã a vender petróleo para a China. Washington também cobrou que Pequim ajude a forçar a reabertura do estreito, afirmando que a compra de petróleo iraniano financia o conflito. Falando nos Estados Unidos, está confirmado. O presidente Lula vai para os Estados Unidos e tem encontro marcado com o presidente americano Donald Trump. Lula embarca na quarta-feira para Washington e o encontro deve ocorrer já na quinta-feira. Vamos a Brasília. A Gabriele Freire tem mais informações sobre essa reunião que foi divulgada hoje. Olá, Gabriele. Boa noite. Oi, Fabíola, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Esse é um encontro bastante aguardado pelo governo brasileiro para normalizar a situação da relação comercial entre os dois países, principalmente depois que Donald Trump adotou o tarifaço. Em janeiro, Lula e Trump chegaram a conversar por telefone, sinalizando uma aproximação, e a partir dali um encontro presencial era aguardado. Inicialmente aconteceria em março, mas foi adiado por causa da guerra no Oriente Médio. Nesse período, Lula voltou a criticar fortemente Donald Trump pelos ataques ao Irã. E há poucas semanas, Brasil e Estados Unidos enfrentaram um novo impasse diplomático envolvendo ali a prisão do ex-deputado federal Alexandre Ramagem. Isso porque o governo americano pediu que o delegado brasileiro que atuou na prisão de Ramagem deixasse o país por suspeita de manipular o sistema de imigração. O governo brasileiro respondeu e também pediu para um colaborador norte-americano deixar o Brasil, tomando também as credenciais dele. Fabíola. Muita expectativa para esse encontro, a gente vai acompanhar. Obrigada, Gabriele. Bom, o governo de Israel estendeu a prisão preventiva do ativista Tiago Ávila por mais 2 dias. Ele foi detido quando estava a bordo de uma flotilha que levava ajuda humanitária a Gaza. A embarcação foi interceptada por autoridades israelenses em águas internacionais próximo à Grécia. Além de Ávila, mais 170 ativistas de outras nacionalidades também foram presos. A Procuradoria de Roma abriu uma investigação sobre o sequestro de pessoas. A embarcação em que Tiago estava é de bandeira italiana. O ativista Tiago Ávila segue em greve de fome sob custódia de autoridades israelenses. Com os pés algemados, o brasileiro compareceu neste domingo a um tribunal que está a cerca de 60 quilômetros de Tel Aviv. Ao lado dele estava Abu Keshek, ativista palestino-espanhol, também detido por Israel. O tribunal decidiu prorrogar a detenção dos dois por mais 48 horas. A advogada de defesa dos ativistas disse que eles foram submetidos à tortura e violência desde o momento em que foram detidos pela Marinha israelense. Denunciou que os dois foram algemados e tiveram que ficar com os olhos vendados. As autoridades israelenses alegam que Tiago Ávila e Abu Keshek teriam ligações com uma organização terrorista, acusação negada por ambos. Negamos todas as acusações apresentadas na audiência judicial e acreditamos e exigimos que esses 2 homens sejam libertados imediatamente. Os ativistas foram detidos na última quinta-feira em águas internacionais próximas à costa da Grécia. Eles participavam de uma flotilha humanitária formada por médicos, jornalistas e ativistas. O objetivo da missão era levar medicamentos, mantimentos e alimentos para Gaza em meio ao bloqueio imposto por Israel.
Em um vídeo publicado pelos organizadores da Flotilha Global, os ativistas alegaram ter sofrido maus tratos durante a detenção pelas forças israelenses. O governo do Brasil e da Espanha condenam essa detenção e classificam o episódio como um sequestro em águas internacionais. A embaixada brasileira informou que presta assistência a Thiago Ávila. A repercussão internacional sobre o caso continua aumentando. A relatora especial da ONU para os territórios palestinos ocupados, Francesca Albanese, também criticou a ação. Ela acusou Israel de sequestrar os ativistas e pediu a libertação imediata dos detidos, além de voltar a denunciar o genocídio que Israel cometeu em Gaza. Na Colômbia, um acidente com um Monster Truck deixa 3 mortos e pelo menos 37 feridos. De acordo com autoridades, uma falha mecânica no freio impediu que o motorista parasse o veículo. O caminhão atingiu as pessoas que assistiam à exibição no domingo na cidade de Popayán, no sul da Colômbia. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento desse acidente. Segundo a prefeitura local, uma das vítimas é uma menina de 10 anos. O Rede TV News faz um intervalo e volta daqui a pouquinho para falar sobre o recado para os endividados. Vem aí o Desenrola. Estamos de volta ao vivo aqui com o Rede TV News para falar sobre o acidente aéreo que aconteceu hoje em Belo Horizonte, um avião de pequeno porte que bateu num prédio. O Rodrigo Cabral tem mais informações desse acidente que deixou 3 vítimas. Cabral. Exatamente, Fabíola, a gente confirma a informação da 3ª morte, um empresário de 50 anos de idade, portanto 3 mortos e 2 feridos neste acidente. Os 2 feridos continuam internados. Técnicos do CENIPA, Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, já chegaram aqui ao local do acidente, tiraram fotos, fizeram observações. Amanhã vão voltar para continuar a perícia para apurar as causas da queda desse avião bimotor. Fabíola. Muito obrigada, Cabral. E agora a gente fala sobre economia e sobre o bolso do brasileiro, que vai ganhar um fôlego extra. A partir de amanhã, o governo federal anunciou hoje o novo Desenrola Brasil. Em uma tentativa de reduzir o endividamento das famílias, a estimativa é que mais de 20 milhões de pessoas façam parte desse novo programa e renegociem suas dívidas por meio do programa, que também vai oferecer a possibilidade de usar o FGTS nessas negociações. O governo estima que mais de 20 milhões de pessoas sejam beneficiadas. A partir de amanhã, começa um mutirão de 3 meses para que famílias, estudantes do ensino superior, agricultores e empreendedores procurem os bancos e renegociem as dívidas. Nós estamos compreendendo a dívida de vocês, sabe? Aí vale para pequenos e médios empresários, vale para MEI, vale para pequeno empreendedor. E nós queremos que a partir de agora, junto, vocês e o governo, tratem de cuidar dessa dívida com muito carinho, para que vocês possam continuar consumindo, para que vocês possam continuar comprando aquilo que vocês quiserem, mas que vocês também adquiram consciência que a dívida tem que ser feita de acordo com o tamanho do passo que as nossas pernas podem dar. O programa vale para quem ganha até 5 salários mínimos, o equivalente a R$ 8.100. Vão ser renegociadas dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal e do FIES, que estejam com atraso de 90 dias a 2 anos. Os descontos vão variar de 30% a 90% do valor total da dívida, com juros máximos cobrados de 1,99% ao mês. O prazo de pagamento será de 4 anos e a primeira parcela será paga 35 dias após a renegociação. O limite da nova dívida após os descontos é de até R$ 15 mil por pessoa. Depois de renegociar a dívida, o trabalhador pode usar até 20% do saldo disponível do FGTS para pagar os débitos. A estimativa do governo é que esses resgates passem dos 8 bilhões de reais. O FGTS pode ter um saldo na conta do trabalhador, da trabalhadora, que vai fazer um esforço dentro desses 90 dias, ministro Sidônio, esses 90 dias de mobilização nacional para a gente quitar as dívidas, limpar o nome, o trabalhador pode usar o FGTS, que vejam, aqui vai estar vinculado à quitação da dívida. O
governo vai usar até 8 bilhões de reais em recursos esquecidos por clientes nos bancos para viabilizar os descontos do programa. O dinheiro vai para um fundo público e será usado como garantia aos bancos em caso de não pagamento da dívida renegociada. A expectativa é que até 58 bilhões de reais em débitos sejam renegociados, incluindo dívidas antigas e recentes. Nas ruas, a expectativa é de que esse Desenrola Brasil possa ajudar no pagamento de contas atrasadas e também na volta do crédito. Contas, boletos, parcelas que viram empréstimos, dívidas e até inadimplência. Muitas vezes a conta não fecha e o que fica em aberto suja o nome do consumidor. Cartão de crédito, que a gente acaba se enrolando. Aí eu tinha vários cartões, aí você tanto recebe 1.000 e gasta 2.000. Né? Aí você vira aquela bola de neve. Aí depois não tem mais condições para pagar, né? Histórias que se repetem e só mudam de endereço. Segundo a edição de março do Mapa da Inadimplência da Serasa, cerca de 83 milhões de pessoas estão com nome sujo no Brasil. Esse é o maior nível em 10 anos, desde o início da série histórica, em 2016. Nós tivemos muitas alterações na pandemia, muitas pessoas tiveram dificuldades na pandemia, pegaram empréstimos, a taxa de juros chegou a 2% na pandemia, a Selic, depois ela subiu muito rápido. Nós estamos há 4 anos com 2 dígitos de taxa Selic. Hoje, o maior crédito usado é o cartão de crédito, porque ele é muito fácil de ser usado. E quando você entra no rotativo, ele cobra de você em torno de 15%, 14% ao mês. O custo de vida subiu muito desde o processo da pandemia até agora. Vai ser muito bom, porque tem muita gente que tem dívidas e não sabe como negociar e o que ganha também não dá, né? Fazendo esse projeto ficou bem legal para negociar as dívidas. Se nós tivermos um resultado como foi feito o Desenrola 1, ele vai atingir 50% dos objetivos. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o primeiro Desenrola. Foi um programa muito inovador, mas, por um outro lado, poderia ter atingido um resultado melhor. Algumas dificuldades próprias do uso do site, do aplicativo, isso daí não é algo que seja tão fácil para todo mundo. Para poder renegociar as dívidas através do programa do governo, é preciso procurar os canais oficiais dos bancos e operadoras de cartão de crédito. Dívidas de até R$ 100 serão retiradas dos órgãos de proteção ao crédito. Isso significa que a dívida não será perdoada. O consumidor ficará com o nome limpo, mas o débito continua válido. A duração do programa é de 90 dias. Entre as regras para aderir ao novo Desenrola está a proibição de acessar plataformas de apostas online por 1 ano. Perdi muito dinheiro nisso. Só que eu fui pensando, analisando bem. Graças a Deus eu parei de jogar, porque me ajudou a endividar um pouquinho, viu? Aí sim, então eu quero saber, eu quero chegar nesse conhecimento aí desse esquema para pagar minhas dívidas. Vai ajudar. Vai ajudar com certeza. Bom, e a gente fala agora sobre segurança, sobre feminicídio. Os números divulgados hoje em São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública divulgou o balanço da violência no estado. E os casos de feminicídio e de letalidade policial registraram aumento nos últimos anos. O repórter William Cury tem mais informações ao vivo desses números divulgados hoje. Olá, Cury, boa noite. Boa noite, Fabiola. Boa noite a você que nos acompanha no Rede TV News. E os dados oficiais só confirmam, claro, a percepção que a gente tem diariamente aqui em São Paulo. A sensação de insegurança, aliás, cresce bastante. E os números divulgados pela Secretaria da Segurança Pública, que é do governo de São Paulo, revelam que os feminicídios de janeiro a março cresceram 41%, fazendo a comparação com o mesmo trimestre do ano passado, janeiro, fevereiro e março de 2025. Então, são 86 casos em apenas 3 meses, praticamente um caso por dia. Se a gente observar e comparar com os números do trimestre de 2022, que foi o primeiro ano do mandato do governador Tarcísio de Freitas, o aumento é muito mais significativo, 72%. A gente lembra que feminicídio é o assassinato de uma mulher motivado pela sua condição de gênero, como o caso recente que nós tivemos, envolvendo a soldado da Polícia Militar, Gisele Alves Santana, no centro de São Paulo, em que o marido dela, um tenente-coronel também da polícia, é o principal suspeito. Em nota, o governo de São Paulo afirma que o combate aos feminicídios é prioridade
produtividade das polícias. E também nesse primeiro trimestre nós tivemos o aumento da letalidade policial. A polícia matou 8% mais na comparação com o mesmo trimestre de 2025. Essas mortes cometidas por policiais de folga cresceram ainda mais, 21,4%. Os números quase dobram se a gente comparar com o primeiro ano do mandato do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Um caso que ganhou repercussão de letalidade policial esse ano foi da policial militar Yasmin Ferreira, que matou a queima-roupa uma mulher após uma desavença na rua, numa abordagem de rua na zona leste de São Paulo. Essas cenas foram gravadas pelas câmeras que ficam nos uniformes dos policiais militares. Fabiola. Muito obrigada, Cury. Um aumento preocupante, até porque é um aumento em cima de um número que já estava muito alto. Ponto final no Rede TV News de hoje. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Eu volto amanhã, às 15 para as 8 da noite. Até lá.